Olá, meu nome é Marcos. Nós vamos para a nossa quinta aula do curso de algoritmos para franqueados da Jovem Engenheiro. Então, nessa aula nós iremos abordar um conceito novo, são os operadores relacionais. Na nossa aula passada nós trabalhamos com os operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação e divisão. Os operadores relacionais, ou seja, eles vão relacionar um com o outro, eles vão comparar um com o outro, um elemento com o outro, são os operadores relacionais. Ou seja, o símbolo de menor, no caso, tá? Que é um circunflexo deitado para a esquerda, tá? Então, o sinal de menor, o sinal de maior, o sinal de maior ou igual. Nós não conseguimos fazer o sinal maior ou igual como a gente costuma ver na matemática, que é o sinal de igual com um tracinho embaixo. Então, a gente tem que colocar o menor e o igual para fazer essa representação. Maior ou igual, e o diferente a gente também não consegue fazer, porque o símbolo de diferença é o sinal de igual com um risco no meio. Então, a gente não tem essa opção no teclado. Então, a gente precisa representar de outra forma, que é dessa maneira. Um símbolo de menor e outro símbolo de maior, sem espaço entre eles, ok? Então, nós iremos fazer alguns exercícios, ok? A respeito dos operadores relacionais. Eu vou abrir agora o VisualAlg para nós iniciarmos o nosso algoritmo. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui... vou chamar ele de... O nome do meu algoritmo vai ser comparação. Então, variáveis, eu vou declarar que eu vou utilizar 3 variáveis. Então, eu vou colocar aqui A, B e C do tipo inteiro. Tá? Iniciando o nosso algoritmo, primeiramente eu não vou escrever nada, então eu vou atribuir a essas variáveis alguns valores. Então eu vou atribuir na variável A, então a variável recebe 2, a variável B recebe, vou colocar um espaço aqui, recebe 3, e a variável C recebe 5, tá? Agora eu vou utilizar os operadores relacionais. Então, eu vou colocar aqui, escreva, e aí ele vai fazer uma comparação. Vou pedir para ele fazer uma comparação. Então, A menor que B, e eu vou fechar parênteses. Se vocês observarem, A menor que B, A vale 2, B vale 3. 2 é menor que 3, então essa comparação é verdadeira. Quando eu executo, aparece verdadeiro na tela, ok? Se eu colocar, então, maior que 3, se eu colocar aqui A maior que B, então o A vale 2, B vale 3, 2 não é maior que 3. Executando, ele tem que aparecer falso, que é o que apareceu aqui. Então, se você utilizar aqui nos exercícios, pratique. Então, substitua aqui por diferente. Igual, diferente, maior, menor. Coloque outros valores nas variáveis. Façam essas comparações, pratiquem. Senão, vocês não conseguirão entender o curso, ok? Vai ser bem difícil se vocês não praticarem. Então, nós iremos fazer um exercício utilizando... os operadores relacionais, um exercício bem bacana, que é um quadrado. Então, eu vou abrir um novo algoritmo. E como todos sabem, um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, são 4 lados, L1 é igual a L2, L2 é igual a L3, L3 é igual a L4, e assim por diante. Então, nós iremos fazer um exercício da seguinte maneira. O algoritmo vai pedir o valor de um lado, ele vai pedir o valor do outro lado. Ele vai dizer se este
essa figura que você está digitando é um quadrado ou não, tá? Então, nós iremos fazer, vamos lá. Então, vou iniciar no algoritmo quadrado. As variáveis que eu vou criar, então eu vou criar duas variáveis, porque são dois lados que ele vai precisar ler. Então, L1, L2, tá? Vou colocar do tipo real. E tem uma terceira variável que eu vou declarar ela como lógico, do tipo lógico. Não posso colocar acento. Então, lógico, tá? E agora eu vou iniciar o meu algoritmo. Vocês vão observar qual a função dessa variável que é. Então, iniciando o algoritmo, vai ser escreva digite um lado. Vou colocar aqui, abre aspas, que eu não abri. Então, leia L1. Digite, escreva. Então, ele vai escrever. Digite outro lado. E ele vai ler L2. Então, leia L2. Agora você vai pedir para fazer essa comparação. Então, o que é um Q de quadrado, para ser um quadrado, L1 precisa ser igual a L2. Aí entra os nossos operadores relacionais. Então, a sua variável Q, ela vai receber vou colocar entre parênteses aqui, L1 igual a L2, tá? Se não quiser pôr os parênteses, não tem problema. Nesse caso, não tem problema. E aí, ele vai escreva esta figura é um quadrado. Então, esta figura é um quadrado. Então, eu vou apresentar a variável Q. Executando, fica, digite um lado. Vou digitar um lado 2, tá? Digite o outro lado. Pode observar que faltou aqui algumas coisinhas, então só complementando, executando novamente, 2, 2. Então, esta figura é um quadrado? Verdadeiro. Eu posso colocar isso como uma pergunta em vez de uma afirmação. Então, coloco um ponto de interrogação aqui, e aí, executando, 2 e 2. Esta figura é um quadrado? Verdadeiro. Se eu colocar outros valores, executando, 2 e 3, esta figura é um quadrado? Ele vai dizer que é falso, porque os lados são diferentes. Ok? Não estamos considerando neste momento se o lado é em metros, centímetros ou milímetros. São apenas os números para nós treinarmos como efetuar um algoritmo para verificar se uma figura é um quadrado ou não, digitando a medida dos lados. Antes de terminar a nossa quinta aula, eu tenho um desafio para vocês. Façam um algoritmo verificando se um sólido ele é um cubo ou não. Lembrando que o cubo ele é um cubo perfeito. Ele tem lados iguais, ele é como se fosse um quadrado, porém ele tem uma altura. Então você vai precisar digitar lado 1, lado 2 e altura. E aí você vai utilizar os operadores relacionais para verificar se ele é um cubo perfeito. O que é um cubo perfeito? Ele tem um lado, por exemplo, medindo 2, o outro lado também medindo 2 e a altura também é 2.
um cubo perfeito, ele tem todas as suas medidas iguais. Então, altura, espessura, tamanho, os lados são todos iguais. Então, façam um algoritmo verificando, perguntando, pedindo para digitar. Digite o primeiro lado, o segundo lado, a altura e verificar se é um cubo perfeito ou não. Um cubo ele pode ter medida medindo 2, a outra 2 e a altura pode ser 5. Ele não vai deixar de ser um cubo, mas ele não vai ser um cubo perfeito. Então verifiquem se é um cubo perfeito ou não. Então pratiquem, façam o exercício, senão vocês não vão conseguir entender. Então nos vemos na nossa próxima aula.